O Joel. Boa noite, Joel, tudo bem? Tudo bom, Vilela? Como é que você tá? Estamos aí, né? Tentando digerir as notícias com informações que estão chegando a todo momento. E eu imagino que você também tem trabalhado muito aí nos últimos Meu Deus minutos do e céu. horas aí, né? As últimas 12 horas foram sinistras, cara. Acho que fazia um. Não foi o que eu trabalhei no mês passado. Marcelo, tá bom, querido? Tudo bem, Joel? Beleza. Ah, a gente tá. Ô, Vilela, a gente tá processando ainda o que aconteceu. Eu liguei o Pimentel ligou pra mim também na parte da tarde. Para Tá entender, processando. ver. O que Foi que. um dia histórico hoje, cara. Desculpa, Pois pode é. falar. Não, é isso que eu queria que você falasse, né? Por que que ele é histórico? Por que que tá falando que é a maior operação? O que que. Você estava ouvindo o papo da gente com o Pimentel agora? Sim, sim, Sim. tava. O que que você pode completar pra gente e dar essa dimensão do que foi essa ação policial hoje? Tá, foi a ação mais letal da história do Rio de Janeiro, tá? A última, a mais letal antes dessa era 28 mortos. A gente já tá contando 64. Já tem veículo de mídia falando em 67. Então quer dizer que triplicou esse número né, duplicou esse número de mortos na Nesse história do confronto. Rio de Janeiro. E assim, foi uma investida do Estado contra o Comando Vermelho, uma investida que deveria ter sido feita mesmo de verdade. E foi um dia com muito sangue, cara. Muito sangue, morte de 4 policiais, de 60 pessoas que uma parte delas a gente ainda não sabe quem são. Eles ainda estão coletando os nomes dos mortos e essas coisas. E isso é um dia histórico porque isso daqui vai mostrar um pouco de como vai ser a segurança pública no ano que vem. Se essa ação tiver uma aprovação popular grande, tenha certeza que essas operações elas vão se repetir com esse número de mortes e vai ser assim as ações a partir desse momento. O Pimentel fala como policial, né, como ex-policial. Eu falo basicamente como pesquisador, mas pesquisador que entende que a polícia precisa ir para o embate contra homens armados de fuzil e não tem como você ir para um embate desse sem armas e sem trocar tiros. Não existe. Mas quando a situação tem tantas mortes assim em um dia, a gente precisa aceitar e pensar a forma de fazer isso daí. Se é usando blindados, se é usando as Forças Armadas, se é usando cerco de neutralização maior. Até porque 4 policiais das Forças de Segurança do Rio de Janeiro foram mortos. Isso são baixas absurdas assim para o sistema. Foram 2 caras do BOP, o BOP tem pouco efetivo, então são baixas significativas. Uma das baixas era um cara que era novo no sistema, na segurança pública, tinha acabado de se formar, estava aí um mês e pouco. E o outro é do Máscara, né? Que eu particularmente conhecia, tive contato com ele. Para vocês terem uma ideia, o Máscara, olha só como é que é a vida no Rio de Janeiro. O Máscara, ele ajudou a prender o Elias Maluco. O Elias Maluco foi o cara que recrutou o Doca. Hoje, o Máscara morreu 20 anos depois, o Máscara morreu na mão do Doca, que foi recrutado pelo cara que ele prendeu há 20 anos Nossa, atrás. É, é uma coisa que parece filme, sabe? Parece história de filme total, e tal. total. E essa falta de diálogo, e aí eu coloco esse ponto, tá? Essa falta de diálogo entre o governo federal e o governo estadual tem que acabar, cara. Tem que acabar. Ou coopera todo mundo, ou não vai, não, a gente não vai dar jeito na segurança pública desse país, não vai pelo menos melhorar. Como o Pimentel disse, se o governo estadual e o governo federal quer que esses territórios continuem tomados e etc., assumam isso e acabou. Faça igual no México. Ó, esse território é de fulano, sinalou é de fulano, sinalou é de ciclano, o governador que vai entrar é deles, é desse aqui, e já era, entendeu? Hoje foi um dia complicado. Eu tô processando ainda, viu, Vilela, viu, Marcília? É por isso que eu não tô sabendo muito bem me posicionar no momento, porque eu ainda tô processando essa situação, entendeu? E não dá pra ninguém comemorar, né? Porque, como você falou, foi um banho de sangue, né? Ô, Por mais bem sucedida que tenha sido, é triste, né? E eu vi também que ele foi uma operação justamente quando tinham várias pessoas do Comando Vermelho de outros estados que estavam no Rio de Janeiro, né, naquele momento. Perfeito. O que o Comando Vermelho tem feito? E isso é importante que a gente traga aqui para vocês. O Comando Vermelho ele tem aberto hotéis, tá? Dentro do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão e principalmente da Rocinha. Eles constroem prédios e eles vendem essas suítes
para que os caras de outros estados que sejam faccionados possam ficar lá e ficar escondido de boa, porque veja só, para invadir esses dois locais, quer dizer, para entrar nesses dois locais foi preciso 2.500 policiais com toda a tropa de elite, tanto da Polícia Civil quanto a militar. Então foi preso sujeito do Pará, sujeito da Bahia, do Espírito Santo, caras faccionados de várias facções que estavam escondidos ou passando um tempo ali dentro do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Na Rocinha já foi encontrado também cara do Ceará, do Pará, de todos esses lugares, e foi emitido mandados de busca para achar esses caras também, e acharam um pessoal desse. Eles prenderam 80 pessoas, essas 80 pessoas, uma parte significativa desses números eram de pessoas que não eram dali da Penha, que não eram do Complexo do Alemão, que eram, evidentemente, de outros lugares e acabaram vindo para lá. Mas isso está muito comum. E sabe o que acontece, Marcelo? O TCP também está fazendo isso. Os caras vêm, os caras aprendem o know-how, voltam para outros estados com aquele know-how que eles aprenderam do Comando Vermelho de tomar ali os principais serviços da vida cotidiana. Por exemplo, vamos lá. Venda de maconha é uma porcentagemzinha do que os caras ganham. Venda de pó é outra porcentagem. Mas quantas pessoas usam pó e maconha? De cada 100 pessoas, quantas usam pó e maconha? 10, sendo mais generoso. E internet, quantas pessoas usam? Né? E pão, quantas pessoas comem? E energia, e água. Então, esses serviços básicos que a internet já pode ser colocada, é o que tem dado muito dinheiro. Os caras aprendem esse know-how aqui, voltam para suas localidades, e a primeira coisa que eles fazem é esse sistema miliciano de tomar conta dos serviços da vida cotidiana, e isso é domínio de território, entendeu? Você não está dominando só o local com arma, você está dominando a informação do local, você está dominando água, você está dominando energia. Tipo assim, você está dominando água, energia e informação. Se você corta essas três coisas, a pessoa morre, entendeu? Ela morre para o mundo. Entende como é que é o nível de controle na vida das pessoas? Sim, e nesse sentido, acho que o Comando Vermelho ainda não atingiu o grau de complexidade que o PCC, por exemplo, em São Paulo, né? O Comando Vermelho, ele é mais regional, atua mais como miliciano, o PCC já tá num caráter superior aí. Os dois estão lavando dinheiro, os dois estão em períodos de infiltração em vários espaços, em vários lugares. A questão é que o PCC ele tem uma sistemática de hierarquia e de controle disciplinar que é muito mais organizado do que o Comando Vermelho. Vou dar um exemplo para vocês. Funciona mais ou menos como matriz e filial. Se o André do Rap der uma ordem na Bolívia, a ordem é cumprida em Roraima e a ordem é cumprida em São Paulo. No caso do Comando Vermelho, o Marcinho VP não manda no cara do Comando Vermelho de Rondônia, de Roraima ou do Pará. O que ele faz é emprestar o nome dele e fornecer pó para esses caras. Enquanto o PCC ele tem essa ordem mais rígida. O PCC adotou um modelo de controle dissimulado, que é o controle do seguinte: eu estou aqui, mas eu não preciso necessariamente estar com armas para mandar. Só que se eu precisar, você sabe que eu entro. No caso do Comando Vermelho, ele adotou franquias de ocupação, que seria o seguinte: eu ocupo esse lugar, eu fico aqui armado e eu controlo toda essa população que está aqui. Tem questão de topografia, tem questão da questão policial do Rio de Janeiro também. Isso está se replicando na Bahia, esses dois modelos, com as 21 facções criminosas que a gente tem lá. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Sim, sim. Acho que a gente pode falar também. Antes da gente falar sobre a loja de brinquedo que está sendo usada para lavagem de dinheiro para o PCC, Joel, a gente tem alguma. Pode fazer alguma previsão de como isso vai escalar, né? Esse avanço da polícia, esse combate ao crime organizado? Existe algum indício que isso vai se tornar mais frequente, que vai se tornar maior? Ou não dá para fazer esse tipo de especulação? Isso foi um grande baque no Comando Vermelho, assim como foi aquele grande baque quando teve aquela operação Carbono Oculto, que desmantelou o posto de gasolina, a usina do PCC. É um baque, é uma paulada muito forte. Perdeu vários caras que eram chefes, foram presos. O Belão da Quitumba, por exemplo, que é um cara muito famoso, braço direito do Doca, o contador do Doca que fazia o recolhe das bocas, foi preso também o Nicolas. Então, tipo assim, foi forte. O Doca vai ter que ficar uns dias afastado, escondido e tal. É questão de honra agora para os caras buscarem ele, porque com os 4 policiais mortos. Não, eu acredito que nós teríamos mais operações aí, mas eu acho que o que fica disso daí é a briga política, tá? Por quê? O Cláudio Castro, ele é uma peça muito importante para pressionar o governo federal
no que tange a questão de transformar as facções criminosas em terroristas ou não. A O partir que do muda? momento... Joel, essa é uma discussão que era a minha próxima pergunta. O que muda isso na prática? Você colocar as facções como terroristas? Tá. Nessa atual legislação não tem como fazer esse encaixe, porque essa atual legislação diz que o terrorismo é feito por questões de intolerância religiosa, de raça e essas coisas. Tá. Acontece, o Peixão, por exemplo, ele já está sendo investigado por terrorismo porque ele mandou fechar igrejas, ele mandou fechar centros de umbanda e essas coisas, certo? Mas existe a questão de que se for terrorista, muda-se para competência federal e muitos governadores podem ficar mais tranquilos, entendeu? Entendi. Nesse sentido. E outra coisa que a gente pode usar várias leis de exceção para fazer esse tipo de combate com os caras. Então, existe já essa discussão. Você pega os policiais ou a rede de policiais que são engajados politicamente, eles já nem falam mais traficante, eles falam narcoterroristas. Então, existe essa batalha. E, veja, pessoal, a partir do ano que vem, na verdade, o ano que vem, a pauta vai ser segurança pública. Não Não tem duvido. muita pauta para falar. É segurança pública, vai ter negócio de buquelização, tudo isso daí. Esses governadores, eles já estão esquentando a situação para bater de frente com o governo no ano que vem. Eles sabem que o calcanhar de Aquiles da esquerda é a segurança pública, e realmente a esquerda não sabe falar de segurança pública. Não sabe, não sabe discutir, infelizmente, é muito difícil. A gente tenta fazer essa discussão, pô, se você fala alguma coisa, se relativiza algo, o cara fala que você é bolsonarista. Então, já existe esse conflito e essa tensão, e o Cláudio Castro agora, ele apertou a corda mesmo, ele como a gente diz, né, ele puxou a corda, né, fez uma tensão, e talvez seja essa questão aí que vai acontecer no ano que vem. Pois é. É uma antessala, né? É uma prévia do que vai ser ano que vem, em discussão de segurança pública. Tá. Fernanda chegou aqui agora, dá boa noite pro pessoal e já entra na conversa que tá quente aqui. Oi, boa noite, gente. Hoje eu fui vítima do trânsito de São Paulo. Fecharam o Rodoanel, O tá com algum Rodoanel, problema, tá tudo parado. teve ali aí. um engavetamento de carretas, né? Exato. São Paulo que... A gente está falando do Rio de Janeiro hoje, que é o assunto principal, mas São Paulo também com seus percalços diariamente. Eu vim acompanhando aquilo que eu consegui na estrada da conversa de vocês, mas vocês estão falando também sobre o Rio de Janeiro agora. Isso, agora eu ia começar a falar sobre a lavagem de dinheiro pro PCC Loja de Brinquedos, mas se tiver alguma pergunta sobre o Rio, agora é a hora. Eu acho que uma pergunta que vem, boa noite, que vem na cabeça de todos nós é o seguinte: a internet veio abaixo agora há pouco, eu vim acompanhando na medida do possível, mas algo que fica muito claro olha, se tá certo, se tá errado, eu queria entender no ponto de vista dele, como é que fica a cabeça da polícia, já que foi uma união aí de polícia civil com polícia militar, que tem que se colocar à frente aí do crime, e ao mesmo tempo o Brasil, que às vezes fala em ajuda humanitária para outros países quando entram em guerra, o cenário hoje foi de verdadeiro terror, né? A gente acompanhou, parecia um cenário realmente cenário de guerra. E aí as pessoas estão massacrando, pelo menos parte delas, as autoridades competentes. Como é que você vê isso? Joel, ao mesmo tempo que teve essa guerra, tem a guerra de narrativas, como sempre acontece, né? Como você tá vendo tudo isso? Primeiro, boa noite, Fernanda. Boa noite. Você falou, eu tô com tanta coisa de crime na cabeça que quando você falou fui vítima, eu falei, pô, botaram o cano, assaltaram a mulher aqui, agora Não, graças a Deus não. Graças a Deus, não. Tá bom, no trânsito... mas o trânsito, ele também rouba algumas horas da nossa vida, né? Pois é. É verdade. Cara, então, isso é complexo, porque existe uma tensão política lá também, né? Existe a esquerda, que é mais ligada numa questão das comunidades, então toda vez que entra realmente atrapalha muito também a vida do morador. Tem gente que morre inocentemente, sem estar com o fuzil na mão e essas coisas, e uma perda muito terrível. Assim como morreu 4 policiais, é uma perda terrível. Quantos inocentes morreram nisso daí também é uma pena, né? É muito terrível isso também, tem que ser ponderado, tem que ser equilibrado isso daí. Eu acho que os policiais, eles são muito corajosos, velho. Porque você entrar num lugar
que os caras acabaram de aprender 111 fuzis, agora foram Verdade. 111 e vai subir mais. Você subindo e cara atirando de fuzil em você, o companheiro morrendo e tal. É muito complexo isso daí, é muito ruim, tem que ter muita coragem, tem que ser muito corajoso nisso daí. E o Cláudio Castro, ele vestiu aquela questão de que a gente foi para operação, fez o que era necessário fazer, morreram 4 policiais, morreram 60 pessoas, a gente ainda vai ver o que vai acontecer disso, e nos próximos dias, Fernando, a gente vai ver qual que vai ser o saldo. Porque os caras, eles vão modular a opinião deles e vão modular o discurso a partir da popularidade do que aconteceu. Se o brasileiro tiver inflamado e ele abraçar as ideias e falar assim, não, foi bom que morreu 60 pessoas e tal, que eu acho horrível, tá? Uhum. Tipo assim, pode ser bandido, pode ser quem for, eu não vou comemorar a morte de ninguém, entendeu? É muito banho de sangue para ficar comemorando. Por quê? Gente, quando a gente está comemorando um banho de sangue, você está legitimando que o nosso país é uma faixa de Gaza. Pô, hoje tinha imagens de fogo, de fumaça que eu não vi na faixa de Gaza, que eu não vi na Síria. Gente, ó, a gente fez as contas aqui. Um dos piores dias de batalha na Síria, morreu 45 pessoas. Olha só. Pois é, a gente não faz essas comparações às vezes para ver o quanto a gente está num clima de guerra aqui no Brasil, né? Verdade. Então o discurso político e a questão das autoridades, tanto dos policiais também, porque quando você é secretário da Polícia Civil, da Polícia Militar, você acaba tendo o secretário de... Você é um cargo político, pô, é isso. Você é um técnico, mas você é um cargo político. Vai ser modulado de acordo com a resposta da sociedade nesse sentido. E eu acredito que a grande parte da sociedade vai aprovar isso daí, porque já está mesmo, sim, está muito inflamada com a questão das facções criminosas. Pô, você pega notícias lá no Nordeste, cara, esses dias atrás, uma mulher, uma cozinheira da Polícia Militar, ela foi procurada para botar veneno na comida dos policiais. Ela se Olha só. recusou e ela foi assassinada na frente da filha de 13 anos de idade. Entende? Então o pessoal tá de saco cheio mesmo das facções e não espere que a população brasileira vá reclamar disso, entendeu? Independente do que eu penso, desse ponto de vista, a população brasileira vai apoiar isso. Pô. E Joel, e essa operação Plush que teve mandados de busca e apreensão em loja de brinquedo dentro de shopping, cara, dentro de shopping de São Paulo, pelúcias do PCC, o que você tem para falar sobre isso? Cara, pelúcias do PCC, se vocês soubessem o que tem por trás de um monte de maquininha daquelas de pegar bichinha aí lá no Rio de Janeiro. É? Olha só. É por isso que eu nunca consigo pegar esse bichinho, cara. Você Gasta não um consegue dinheirão, pegar. né? Você não consegue pegar, mas é contabilizado que você pegou. Ah, é? Lógico, para lavar dinheiro, pô. Ah, tá. Ah, olha só. Entendi. O Vilela bota 2 fichas lá, cai como se fosse 20. Não, mas nesse caso, é o seguinte. Tinha um bigode do PCC... Bigode não, desculpa. Tinha um chefe do PCC, que às vezes a gente fala bigode porque estuda muito, né? Tinha um chefe do PCC chamado Django, tá? O Django, ele era muito famoso porque ele fazia tráfico de armas e de drogas e trazia isso do Paraguai para cá. E ele ganhou muito dinheiro. E esse dinheiro, segundo o Ministério Público, ele ficou encurralado num local e eles precisavam lavar. E aí, Vilela, você acha tudo quanto é atividade para fazer lavagem de dinheiro. Esse pessoal, segundo o Ministério Público, supostamente, né, tudo direitinho, bonitinho, para não gerar processo nem para mim nem para você, arrumou ursos de pelúcia para lavar dinheiro. Então, sai um urso, você fala que vendeu 30 ursos. E isso acaba conseguindo lavar dinheiro. Dizem, o Ministério Público, segundo a investigação, que pode ter indícios de lavagem de 4,8 milhões de reais, que é urso, né? É muito urso. E por falar nisso, tá falando de urso aqui, o Doc é urso lá no Rio de Janeiro também, o negócio tá doido. E aí, o que acontece com isso daí? Foram 4 lojas em vários shoppings de São Paulo, shoppings não tem nada a ver, tá, pessoal? O cara aluga o espaço, faz isso daí e tá em investigação. Mas, de fato, o PCC está no momento em que ele está lavando dinheiro em várias atividades, as mais variadas possíveis. Você pode estar entrando numa padaria, comprando seu pão com ovo, e pode ser uma padaria ligada ao PCC. Olha só. Alguma dúvida? Não, acho que tá tranquilo. Joel, é isso. Obrigado demais pelo papo. Se tiver mais alguma coisa, fala aí e fala do seu canal também.
Não, tá tranquilo, gente. Eu tô cobrindo aí a Operação Contenção, a caçada pelo DOCA aí. A gente tá, nossa, tô muito feliz porque a gente tá fazendo isso e a galera tá acompanhando junto com a gente, tá dando uma força, tá acreditando na credibilidade. A gente vai. Tirei um tempinho aqui, Vilela, sempre que você chama, eu sempre tô aí. Vocês estão ligados que a gente é Pô, parceiro. sim, com certeza. E aí a gente vai continuar na apuração aqui. Tamo junto. Prazer, Fernanda. Prazer, Marcílio, que eu já te conheço tudo. Vilela, parabéns pelo novo projeto aí, que dê bastante frutos. Muito Amém. Obrigado obrigada. demais. E o pessoal te encontra então no canal? Iconografia da história. É ruim, né? Mas joga Joel Paviotti que apareceu. É, né? Gel Papiote, iconografia. Obrigada, E o prazer. pessoal vai te achar. Muito obrigado, Gel. Sempre com a gente aqui. Valeu. Fernanda, vamos para qual assunto agora? Temos Madá também para conversar. Madá que vai falar também aí sobre Lula, sobre Sobre Trump, encontro, né? tem o Sobre Sam também, encontro. do Tem Metrópolis. muita coisa aqui agora, gente. Eu vim aqui pensando, olha, era um dia que eu queria ter chegado até antes, porque que segunda-feira, hein, Marcílio? Tudo aconteceu cara. na segunda, né? Tudo aconteceu nessa segunda. A gente, eu fiquei muito abismada com essas imagens da internet, porque eu achei, Marcílio está aqui, pode falar com propriedade, mas lembra muito um cenário de guerra. Inclusive a certeza. gente falando de confronto semana passada, de Israel e tal, mas não ficou diferente, né, Marcílio? É, porque se você for ver analisar, é uma briga entre estados também. O que se forma nessas favelas do Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, é a própria definição do que seria de fato um estado, né? A gente considera como estado um território, ou seja, que você tem autonomia, que tem um povo vivendo com algum tipo de governo. É o que existe nos locais. Então você teve o Comando Vermelho, por exemplo, estabelecendo as regras, toda a regulação de como funciona a sociedade, um espaço em que o Brasil não pode atuar, o Estado do Brasil não pode atuar, e que tem um povo que é obrigado a submeter às ordens de um governo que não é reconhecido como legítimo pelo Brasil. Então é um estado de guerra, né? Entre dois estados. Exatamente. E olha, a gente fala aqui de Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Joel estava falando agora sobre o PCC, ou seja, a gente fica tão preocupado, às vezes, com algumas cortinas de fumaça, porque é assim que eu enxergo, às vezes, até alguns encontros, como se fosse para tirar aí a visão do brasileiro para alguns pontos cruciais e deixa passando, e a gente só toma conta quando, de fato, toma uma proporção como essa de hoje do Rio de Janeiro, né? Pois é. É isso que a Fernanda falou. A questão da geopolítica internacional tem ocupado tanto, né, os noticiários, e de repente essa bomba agora dessa mega operação, e a gente volta a perceber que a gente não tá tão bem assim para ficar olhando, olha lá, a gente tá longe da guerra na Palestina, tá longe da guerra na Ucrânia, mas aqui tem uma guerra sendo travada aí todo dia, que às vezes pela distância, principalmente em São Paulo, né, a gente ficar um pouco longe da periferia não faz ideia do que tá acontecendo, mas no Rio o pessoal tá... Lá não tem muita separação não, né? Se for pegar, fica do ladinho ali da Avenida Brasil, de pontos bem estratégicos do Rio de Janeiro, né? Pois é. Madá está na linha. Tudo bem, Madá? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada por me convidar. Um prazer estar aqui com vocês. Tanta gente legal falando, não? Você vê, hoje é um dia especial. Pimentel arrasaram. Sou muito fã. Também sou fã dos dois, eles já tiveram bastante aqui. Você também teve bastante aqui, né, Madá? E tem bastante assunto. Estamos numa terça-feira aí, que coisa, né? Esse encontro com o Lula, teve a declaração do Lula também, que gerou muito problema, depois ele se retratou, mas a gente podia começar falando sobre isso, né, Madá? Essa declaração do Lula falando que os traficantes são vítimas dos usuários, né? Pegou muito mal, né? Tá caindo no colo dele, né? Tá Pois caindo é. no colo dele por causa do timing, porque ele falou isso. E agora nós vimos o quê? Os traficantes, não é só que eles estão dando tiro mais, é drone com bomba. Pois é. Isso é ou não é terrorismo? Então, eu não vejo a Drone diferença. com bomba é terrorismo. Já há um pedido do governo norte-americano para que se declare o Comando Vermelho e principalmente o PCC organizações terroristas, que o governo não acatou. Aí agora vai continuar não acatando e dizendo que o traficante é vítima do usuário. O presidente fez uma coisa que, assim, ele não se retratou, ele não pediu desculpas, ele não disse eu errei, e principalmente, ele não pediu desculpas às milhares de famílias brasileiras que perderam um ente querido para as drogas, que tem um filho, uma filha que são zumbis do narcotráfico, que tem filha estuprada,
que perde a casa porque o narcotráfico invade terreno. Devia pedir desculpa à família daquela senhora no Ceará, que se recusou a envenenar a marmita dos policiais e foi assassinada pelo narcotráfico. É essa gente que ele chamou de vítima? É. E botou a culpa na vítima real. Assim, é uma declaração muito grave para ele ter deixado solta do jeito que deixou. E depois acontece essa mega operação e que se vê que são organizações terroristas, sim, e que o combate a elas não está sendo de sucesso. Porque se tem todo esse poder, não Pois está é. sendo de sucesso, né? Como chegou até isso, né? A gente fica pensando, drone, fuzil, é muita coisa, né, que chega para eles. E esse esquema já está entranhado. A gente tá falando de esquema em posto de gasolina, em contrabando, agora em loja de brinquedo, e vai saber mais o que, né, Marcílio? Sim, de fato. O contexto, né, que ele deu essa declaração sobre os traficantes era numa tentativa de tentar justificar por que os Estados Unidos não deveriam fazer uma intervenção na Colômbia e na Venezuela, né? Os barcos, né? Os barcos, exatamente, né? E aí foi uma declaração, obviamente, muito ridícula, muito infeliz, que ele colocou, né, que os traficantes, eles são a vítima. Ele até pediu, né, se retratou, pediu desculpa depois, falou, não, o que eu quis dizer foi que, na verdade, os Estados Unidos deveriam tentar controlar o aumento dos usuários, né, tentar evitar que aumente o número dos usuários, porque isso incentivaria o tráfico. É a mesma coisa. É tão ruim quanto, né? As mulheres não podem então sair com mini saia porque isso está incentivando o estupro, né? É verdade. Não, óbvio, né? Verdade. Mas só dentro do contexto, né? Porque ele não falou sobre o tráfico no Brasil, né? Mas foi sobre o tráfico internacional, mas tão desastroso quanto. Pois é. Eu acho que uma coisa que chama muito atenção, eu queria aproveitar a presença da Madá, Madá, justamente isso. Ele se coloca aí à disposição como um interlocutor para falar, né, para trazer paz. E hoje essa notícia, ela está sendo lida e consumida no mundo todo. Tá falando agora dessa ação do Rio. Agora da ação do Rio, né? Porque anteriormente ele coloca para os Estados Unidos que ele poderia estar intermediando alguma coisa em relação à América Latina, certo? Para que não acontecesse uma guerra. E aí acontece no nosso quintal. Eu queria saber na opinião da Madá, se ela acha que, já que esta notícia está virando o mundo, isso pode de alguma forma mudar uma possível visão aí do Trump em relação ao Lula. Não, porque assim, a visão, não existe uma visão do Trump em relação ao Lula quando você fala das negociações entre os dois países. É que nós estamos falando de dois líderes populistas e que tem uma militância que gosta que eles tenham opiniões fortes, né? A militância do Trump e do Lula é tudo emocionado, né? É gente super emocionada. E tanto um quanto o outro sabem disso. Então, por isso que o Lula ficava falando mal do Trump, o Trump e do Lula, de repente tem uma química? Não é. É que tanto o Lula sabe que o Trump precisa falar para o seu público de emocionados, quanto o Trump sabe que o Lula precisa falar para o dele. Isso é uma coisa. E eles são muito ideológicos. Agora, relações bilaterais entre países não têm ideologia. Isso aí não tem ideologia. Nós estamos falando de países que têm uma tradição de amizade. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Os Estados Unidos são o maior país do continente ao norte e nós somos uma liderança incontestável na América do Sul. Então, são países que precisam ter relações e que já têm essas relações efetivamente. Às vezes estremece um pouco, depois volta, mas eles estão negociando o Lula e o Trump não como o que eles discursam para o mercado interno deles, que é a ideologia. Eles estão representando um país e outro, e eles são só o símbolo. Esse tipo de negociação não é nem feita por político, é feita por diplomatas que muita gente nem conhece, é um negócio chato, é um negócio que envolve ali na ponta do lápis os números, o apoio, isso e aquilo. E para o Brasil, é muito bom que a gente tenha o máximo de boas relações com outros países. Nós não somos um país com tradição de guerra, de invadir os outros. É bom a gente manter relações boas. Então, assim, como o Trump já aceitou a negociação, porque quer aproximar do país, porque já ganhou o que tinha que ganhar, com essa história toda da taxa, ele tem apoiadores dele pressionando,
Por quê? Os caras estavam dependendo do produto que vinha do Brasil, É. já com o mercado todo pronto para vender. A questão da manga, por exemplo, nos Estados Unidos. O pessoal que apoia o Trump está pé da vida, está atrapalhando o nosso negócio aqui. Então, mesmo que ideologicamente ele discurse contra, ou que mesmo não goste do Lula e esteja fingindo, a gente não sabe nunca, né? Mas isso não tem a ver com a negociação entre os dois países. E eu, sinceramente, espero que quanto menos taxa para a gente, melhor, Brasil. Porque, assim, nós não aguentamos mais, né, gente? Já chega verdade. que... Não, já chega que taxaram Não dá. nossas brusinhas. Não é? Taxaram nossas Não. brusinhas. Eu vou comprar coisa agora na Shein, nos negócios, veio Tem que o pagar dobro do imposto, valor. tem que pagar. Né? É. Olha que eu nem comprava muito, né? Não, gente, não dá. Precisa tirar um pouco de imposto do lombo do povo, né? Se eles chegam a um acordo, eu vejo as pessoas muito querendo falar, porque o Lula isso, o Bolsonaro aquilo, esse falou, esse perdeu. Como eu já trabalhei na área, eu acho muito divertido. Quem gosta de falar assim por entretenimento é legal, que você se distrai, né? Tira a cabeça do problema do dia a dia. Mas essas negociações entre países, elas são sérias, porque elas não são sobre uma briga política, elas são sobre o futuro de milhões de pessoas, sobre o pão na mesa de milhões de pessoas, e de repente sobre como aliviar um pouco a situação da gente aqui, né? Que está tão pressionado economicamente, povo verdade. endividado, né? Então, assim, tudo que puder ajudar a gente é bom. Eu torço muito para que os diplomatas tenham bastante sucesso nisso. Conversei com algumas fontes brasileiras que estiveram na Malásia, que estiveram em Washington, e dizem que assim a conversa das equipes está andando, graças a Deus. Que bom. Então, Notícia Madá, boa. você acredita que não vai ter o tema Bolsonaro na resolução entre os dois países? Na Pode solução ser que de... ele coloque para falar para o público dele, porque assim, como são dois líderes populistas, o Trump sabe que ele pode colocar, porque o Lula sabe que isso aí não tem nada a ver, que ele está jogando para o público dele, fazendo aliança dele. E o Lula pode ficar chamando o Trump de fascista, como chamou, que o Trump também não está nem aí. O Trump sabe que o Lula tem que falar isso para o público dele, porque são públicos que gostam disso. Então, assim, o Trump pode ser que fale do Bolsonaro, porque tem aquele pessoal trumpista ali junto com o Bolsonaro, mas a questão é olhar sempre em político a atitude. Porque eles falam muita coisa, é o caô, é o encanto da serpente, né? Mas a gente olha a atitude. Então pode ser que ele coloque lá. Mas se o Bolsonaro fosse a prioridade dele, ele não seria presidente dos Estados Unidos. A prioridade dele é ele e os Estados Unidos. Então, esse discursinho pode ser que tenha, mas não creio que vai interferir, sobretudo porque ele ficou com uma pecha de incompetente, né? De tiro pela culatra. O Lula está contando piada no bastidor, chamando o Eduardo, da dupla Pink Cérebro, de meu camisa 10, cara. É mesmo? Tá chamando de... porque assim, a popularidade do Lula, vocês não lembram como tava? Pois é, tava em no queda. chinelo. É verdade. Só que aí o cara vai lá. Você imagina, nós já estamos pagando o que estamos pagando de imposto. 80% das famílias endividadas. O cara vai lá e fala, tem que pôr taxa mesmo. O povo apavorou com eles. Como assim, você tá louco? Você tá aí falando contra o Brasil... E o Lula ganhou em popularidade, ganhou em musculatura. E é claro que o Trump também vê isso, né? Que se o outro ganhou um pouco, para o Trump essa coisa da taxa que o Brasil não está rendendo mais, vamos compor ali, ok, vida que segue. Rei morto, rei posto. Pois é, né? Foi inclusive... E o que você achou quando foi perguntado para eles sobre o Bolsonaro... E eu já vi também que teve narrativas diferentes. Teve um pessoal de esquerda falando que o Trump falou não é da nossa conta, quando na verdade ele falou não é da sua conta para jornalista. Mas teve muita gente que traduziu... Não é da sua conta, né? Diferente. Tem muita gente usando esse encontro para narrativas totalmente diferentes, né? Caiu a Madá? Alô, Madá? Eita, tô caindo aqui, pronto. peraí. Agora, estamos te vendo. Tudo certo? Agora voltei. Vamos lá. Escutou a pergunta, Madá? Escutei. Você sabe, né, que eu tenho até um programa aqui todo dia. Sim, maravilhoso. Eu falo do fato, a narrativa da esquerda e a da direita. Vamos lá, quais são as narrativas? Assim, quais são as narrativas? O que eu sempre digo para a pessoa que está vendo falar
Você está vendo uma mesma reunião. Um diz que ela foi excelente e outro diz que ela foi horrorosa. Qual é o truque para você saber o que pensar? O truque não é meu, é de um cara muito importante intelectual chamado Thomas Sowell. Pergunta como. Como? Verdade. Como você ficou sabendo disso? E como vamos medir as consequências ou o que você está falando? Pergunta como. Então, assim, uma pessoa que não tem uma fonte na diplomacia, que não estava lá, que não tem experiência com isso, ela não sabe o que ela está te falando. Ela está opinando da cabeça dela e ela tem direito. Mas isso pode não ter a ver. Então, assim, o que a gente sabe, como medir? Como medir é o seguinte: eles estavam sem se falar e sentaram juntos. E, assim, o mais importante não é que eles sentaram juntos, tá? Depois que eles sentaram juntos, teve uma outra reunião das equipes. Então, as equipes já começaram a negociar. E, assim, as pessoas querem falar do Lula, do Bolsonaro, do Trump. Eu peço a vocês encarecidamente, vamos olhar para o cidadão brasileiro, vamos olhar para o Brasil, o que é bom ou não para nós, e deixa esses caras aí fazendo a palhaçada deles, porque eu acho que tem pouca gente olhando para o Brasil. Essa reunião, se fosse com o Lula, com o Bolsonaro, com a Dilma, com um poste na presidência, com um orelhão sentando com alguém para negociar para nós é bom. Então, assim, saiu, tá indo, e os dois vão fazer o teatro deles, é claro, na reunião. Vão fazer o teatro deles depois, porque isso é parte do jogo político, de manter apoiadores, mas o que a gente vê ali do corpo diplomático é que está andando, que o empresariado também participa, ajuda. Enfim, o melhor para a gente é manter sempre boas relações com outros países, que são os nossos parceiros, né? Sem emoção, gente. Sem emoção, pelo amor de Deus. Pois é. Obrigado demais, Madá. Obrigada, Vilela. Posso só chamar o pessoal para uma coisa? Claro. Eu vou dar um aulão gratuito de como você usar táticas de comunicação para criar oportunidades em cima de problemas que você teve. Não conseguiu atender um cliente, alguém brigou com você, você falou algo que não devia, como você usa a comunicação para isso? Tem link na descrição de todos os vídeos do meu canal, é um aulão gratuito, você se inscreve ali com exemplos reais. Obrigada, viu, por me chamarem, pelo espaço. Obrigado. Demais aí o programa que vocês estão fazendo, viu? E serás convocada mais vezes e o link a gente vai deixar na descrição também do vídeo, tá bom? Obrigada, tchau. Obrigado, Beijo. até mais, Tchau, Madá. tchau. Até mais. E vamos também com o Sam, né? Que o Sam Puncher, ele estava fazendo pelo Metrópolis a cobertura também dessa reunião entre Lula e Trump, e também deve ter novidade, porque o cara, quando tá lá dentro, ele sabe de coisas que a gente não sabe, né? Ah, com Tá bem louco, certeza. É. Sam, você também sempre está com a gente. O que você tem para falar? Primeiramente, bem-vindo. E o que você tem de bastidores desse encontro e essa guerra de narrativas aí? Trump e o aperto de mão ao Lula. Ele deixou o Bolsonaro de lado. O que aconteceu? Acabou o amor? Começou o amor? É um novo romance?